Bom, pessoal, agora a gente tem esse exercício aqui, e esse exercício é um pouco comprido, então talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, se você estiver vendo apenas o vídeo do exercício. A aula com certeza está muito longa, porque os exercícios são um pouquinho longos, como eu disse. A gente vai resolver a letra A, certo? Na letra A, a gente tem x ao quadrado menos 5x, está dizendo que isso é maior do que menos 6 e menor do que 6. Ou seja, como que a gente traduz isso daqui de uma forma que a gente possa resolver isso, né, sem muitos problemas? A gente vai ter duas funções do segundo grau aqui. Primeiro, ele está me dizendo que x ao quadrado menos 5x, ele é maior do que menos 6. Depois ele me diz que x ao quadrado menos 5x é menor do que 6. Então, eu tenho essas duas expressões aqui, na equação número 1 e a equação número 2. Então, vamos primeiro resolver a número 1. Na número 1, a gente vai ter x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que zero, certo? A gente tem que resolver as duas simultaneamente, tá? Mas vamos primeiro resolver elas individualmente, depois a gente faz a... Poxa, a palavra sumiu da minha cabeça. Intersecção. Agora, a gente vai ter, então, x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente pode, para andar mais rápido, resolver isso por fatoração. Por fatoração, eu tenho o número 6 aqui. Eu gosto sempre de ver as combinações possíveis para o número 6. E aí, porque eu vou precisar de dois números que, quando multiplicados, resultam em 6. E quando somados, resultam em menos 5. Então, a gente vai ter 2 e 3. Quando eu pego 2 e 3, eu obtenho 6. Quando eu multiplico, né? Mas quando eu somo, eu obtenho 5. Mas se eu pego menos 2 e menos 3, quando eu multiplico, resulta 6. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. E quando eu somo, dá menos 5. Então, achei. Aí a gente vai colocar dois fatores aqui. Coloca x aqui. Isso igual a zero. E a gente põe menos 2 e menos 3 aqui. De forma simplificada, resolvendo essas expressões, né? X menos 2, quando que x menos 2 é igual a zero? Porque se você tem um produto, né, entre dois fatores aqui, esse produto é zero, significa que esse primeiro fator é zero, ou esse segundo fator é zero, certo? Então, a gente fica com x menos 2 igual a zero, ou x menos 3 igual a zero. Então, x igual a 2, ou x igual a 3. Essas são as raízes da nossa primeira equação. Se você está ouvindo gritos, é porque o programa não conseguiu retirar os gritos da minha irmã lá na sala. Dureza. Então, a gente tem x... fazendo análise aqui do sinal, o que que a gente tem? A gente tem x igual a 2, x igual a 3. Então, a gente tem 2 aqui e 3 aqui. Com cavidade voltada para cima. Então, ela é negativa entre 2 e 3 e positiva para maiores do que 3 e menores do que 2. O que acontece, então, nesse caso? A gente faz agora... Eu já tenho, né, a análise do sinal aqui para esse cara. Agora, a gente faz para o segundo, para o número 2. Para o número 2, a gente vai ter x ao quadrado menos 5x menos 6. Quando que isso é menor do que zero? Primeiro, mais uma coisa, né? Ele está pedindo aqui maior do que zero. Então, a minha solução é essa daqui. X maior do que 3 ou x menor do que 2. Então, x menor do que 2 ou x maior do que 3. Essa é a solução. Aí, na letra B aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que agora a gente tem menos 6, né? Dois números que, quando multiplicados, resultam em menos 6 e, quando somados, resultam em menos 5. Uma combinação possível é 2 e 3, mas a gente também... vamos começar pelos menores possíveis, né? Que é 1 e 6. Mas quando eu multiplico, né, não dá certo. Porque se eu multiplico 1 e 6, não dá menos 6. Mas se eu multiplico menos 6 e 1, dá. Mas dá menos 5 também. Então, as raízes aqui, ó, a gente vai escrever na forma de fatores. X e x, isso é igual a zero. Mais 1 e menos 6. Beleza, então a gente tem x menos 6 igual a zero, ou x mais 1 igual a zero. Então, x igual a 6 ou x igual a menos 1. Encontramos as raízes aqui. A gente faz, novamente, a análise simplificada. Fazendo a análise simplificada, a gente tem x igual a menos 1, x igual a 6. X igual a... Aqui a concavidade é voltada para cima, mais uma vez. E eu estou procurando valores menores do que zero.
que é esse intervalo aqui, para cá ela é maior. Então, a nossa solução aqui é essa aqui, aberto, tá? Então, x maior do que menos 1 ou menor do que 6. Beleza. Se a gente já tem essas duas soluções, vamos encontrar a intersecção entre elas. Como que a gente faz isso? Aqui eu vou ter uma linha para minha f de x, outra linha para número 1, né? Vou colocar aqui para número 1, aqui para número 2, e vamos ter uma terceira aqui, que é a intersecção. Cadê o meu lápis? Nossa, cara, tem uma raiva quando isso acontece. Para a intersecção entre eles. Então aqui, na primeira, a gente tem o quê? Olha, menos 1 e 6, 2 e 3. Então eu vou colocar o 2, o menos 1 aqui, que é o menor deles. Menos 1. Vou colocar de preto. Aqui o menos 1. Depois vai vir o 2. Vou colocar o 2 aqui. Depois vai vir o 3. Vou pôr 3 aqui. E o 6 aqui. Beleza. Eu obtive como solução aberto aqui no 3, né? Aberto aqui no 2, valores menores do que ele. E aqui, aberto aqui entre 1 e 6. Agora a gente vai fazer a intersecção entre esses caras. Caramba, mano. Minha irmã me ligando. Nossa, já vou lá. Mas aí a gente tem aqui 3. Tá ali na sala, me gritando. Mas enfim, a gente tem o 3 aqui. A intersecção, então, vai ser o conjunto aberto, né? Conjunto aberto entre o 3 e o 6. Eu não tenho muito tempo para esse canal. Então, assim, já se inscreve e compartilha para que isso aqui se torne um emprego, digamos assim. O que acontece aqui? A gente vai ter como solução, então, o conjunto de valores x pertencente aos reais tá o quê? X, porque a gente calculou a intersecção entre esses dois caras, o valor, porque a gente tem que resolver eles simultaneamente. Mas é aquela história, né? Dividir para conquistar, digamos assim. Você resolve individualmente o 1 e o 2, encontra o conjunto de solução para o 1 e o conjunto de solução para o 2, e depois a intersecção entre esses conjuntos de solução. Então aqui a intersecção fica x maior do que menos 1 e menor do que 2, ou x maior do que 3 e menor do que 6. Bom, é isso. E minha cabeça está na frente, a câmera está fora de foco agora. Olha, bom, foca aqui de novo. Não vai focar. E é isso para esse exercício. A gente se vê nos próximos. Fiquem com Deus e até mais. Oh, nossa, eu resolvi só a letra A. Vamos resolver o resto. Calma aí. Agora, na letra B, a gente tem essa expressão x² mais 6x mais 8. A gente pode começar primeiro calculando o delta, que é b². 4 vezes 8 dá 32. Ou seja, 4. Então, a gente encontrou as raízes da equação x1 e x2. Agora a gente pode fazer análise simplificada do gráfico dessa função, certo? Aqui, simbolizando o eixo x, a gente vai ter os pontos menos 4 e menos 2, beleza? Eu quero saber aqui quando que é maior ou igual a zero, ou seja, para valores maiores do que menos 2 e valores menores do que menos 4. Então, nesse caso aqui, a nossa solução é essa. Cadê? Nossa solução é essa daqui. Bolinha fechada no menos 2, bolinha fechada no menos 4. Agora, a gente continua com a letra... Essa aqui foi a número 1, né?
Vamos resolver a número 2, que é x mais 5, menor do que zero. Essa 2. Bom, não é muito difícil, né? Porque x mais 5 igual a zero, a gente tem x igual a menos 5. É uma função do primeiro grau. Então, a gente tem o ponto menos 5 aqui, menos 5. E a função, ela é crescente, porque a gente tem o coeficiente a sendo 1. Então, aqui, maior... aqui com cavidade para cima, porque o coeficiente a é 1, né? Positivo. E aqui negativo. Agora, a gente vai criar uma reta para a função número 1, uma reta para a função número 2 e uma reta para a intersecção entre as duas. Para número 1, a gente tem o ponto menos 2, menos 4. Menos 5 eu vou colocar aqui, menos 5. Aí a gente tem o ponto menos 2 aqui e o ponto menos 4, beleza? A solução para o menos 5 é essa daqui. Os valores menores do que menos 5. Ai, tenho raiva disso. Aqui, valores menores do que menos 5. E intervalo aberto, né? Então, aberto aqui não incluindo o menos 5. Já aqui inclui o 2 e o 4. Foi mal, coloquei errado aqui, ó. Inclui o 2 e o 4, mas é aqui, maior do que 4 e menor do que 2. Ou, coloquei errado a sequência. Aqui menos 4 e aqui menos 2. Foi mal, pessoal. E aí, a gente vai encontrar a intersecção entre eles. A intersecção está daqui, ó, do menos 5, né? Valores menores do que menos 5. Portanto, x tem que ser menor do que menos 5. Essa é a intersecção. Você pode colocar isso aqui na forma de conjunto, x por 111 reais, tal que esse é o nosso conjunto de solução, beleza? E vamos para a letra C. E aqui na letra C, a gente tem 7. Vamos colocar assim, ó, a gente tem x ao quadrado mais 3, e ó, ele está dizendo que x ao quadrado mais 3 é maior ou igual a 7. Então, maior ou igual a 7, essa daqui vai ser a nossa número 1. E a número 2 diz que x ao quadrado mais 3 é menor do que 4x. Lembrem-se, né? Ele está dizendo isso simultaneamente, então a gente vai ter que encontrar a intersecção entre 1 e 2, tá? Ele está dizendo que x ao quadrado mais 3 é ao mesmo tempo maior ou igual a 7 e menor do que 4x. Ele quer saber os valores para que isso seja possível. Então, os valores para que isso seja possível a gente vai encontrar fazendo x ao quadrado mais 3 menos 7, isso maior ou igual a zero. Então, a gente tem x ao quadrado mais 3 menos 7 dá menos 4. Isso maior ou igual a zero. Nossa, maravilha, assim fica fácil de calcular a raiz, né? Quando que x ao quadrado menos 4 é igual a zero? Quando x ao quadrado é igual a 4, ou seja, quando x é igual a mais ou menos 2. Sendo mais ou menos 2, fica fácil, né, fazer análise do gráfico. Menos 2 e mais 2, com cavidade voltada para cima. Quando que é maior ou igual a zero? Quando for, vamos colocar assim. A solução aqui, então, é x maior ou igual a 2, ou x menor ou igual a menos 2. Essa é a solução. E nesse outro caso aqui, a gente fica com x ao quadrado menos 4x mais 3 menor do que zero. Quando que ele é menor do que zero? Nessa expressão, vamos ver dois números que a gente pode resolver isso por fatoração, que vai ficar mais rápido. Tenho 3 aqui, né? Quais são as combinações possíveis para dois números que, quando multiplicados, resultem em 3? Bom, 3 e 1, né? Primeiramente, a gente pode pensar, mas eu preciso que, quando somados, sejam menos 4. Multiplicados deem 3 e somados deem menos 4. Vamos deixar x e x aqui. Mas se eu fizer menos 3 e menos 1, então eu vou ter 3 quando eu multiplicar e vou ter menos 4 quando eu somar. Então, a gente coloca menos 3 e menos 1 aqui. Então, quais são as raízes nesse caso, né? A raiz é x igual a 3 ou x igual a 1. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou fazendo um pouquinho rápido porque a gente já fez centenas de exercícios assim e eu expliquei mais detalhadamente no começo. Você pode ver as aulas completas no estudo de série, enfim. Aqui a gente tem x igual a 3 ou x igual a 1. Então, para fazer a análise aqui, fica um pouco mais fácil, né? A gente vai ter os pontos com cavidade para cima, 1, e aqui a gente tem o ponto 3.
Então, ela é negativa aqui e positiva aqui. Eu quero saber quando que ela é positiva, né? Ahn, quando que ela é menor do que zero, quando ela é negativa. Então, a solução aqui é x maior do que 1, x menor do que 3, é quando a função é negativa. A gente faz um gráfico, uma reta para representar a primeira, uma reta para representar a segunda e uma reta para representar a intersecção entre as duas. Então, na primeira, a gente tem o ponto 2 e menos 2, depois a gente tem 1 e 3. Então, eu vou colocar o menos 2 aqui, menos 2. A gente vai colocar o 2 aqui, porque aí eu tenho espaço aqui para colocar o 3. E o 1 a gente coloca aqui. Ok. Aí na intersecção a gente vai ter os pontos menos 2, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Qual é... Aí isso aqui... Qual é a solução, né, na número 1? É esse daqui, ó. Incluindo menos 2, valores menores do que menos 2, menores ou iguais a menos 2 e maiores ou iguais a 2, certo? E na número 2, a solução é essa daqui. Não inclui os extremos e pega todos os valores que estão entre 1 e 3. Agora, qual a intersecção, né? A intersecção é essa daqui, incluindo o 2 e aberto no 3. Então, o nosso conjunto solução, eu vou colocar de laranjado mesmo, né? É o conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2 e menor do que 3. Bom, pessoal, e nesse caso aqui a gente tem x ao quadrado menos 6 maior do que zero, então a gente vai ter x ao quadrado maior ou igual a 6. Então, x, né, a gente leva ambos os lados à raiz. Então, só que raiz de 6, né, é complicado. Aqui a gente vai com módulo de x maior ou igual a raiz de 6. E aí, a gente vai ter x maior ou igual... Opa, foi mal. A gente quer encontrar os zeros, né? Então, para encontrar os zeros, a gente vai usar o sinal de igual. X igual a mais ou menos raiz de 6. E no número 2 aqui, a gente pode... Bom, dois números que quando somados resultem... Ó, a gente tem o número 3 aqui, né? 3 pode ser formado por 1 e 3. Quando eu somo 1 e 3, eu tenho 4. Quando eu multiplico 1 e 3, eu tenho 3. Mas eu preciso que quando somados resultem em 2. Se eu pego 3 menos 1, então, quando eu multiplico, bom, não dá certo. Então, a gente faz pela fórmula quadrática mesmo. Vai ficar, nesse caso, delta é b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Então, a gente tem como raiz aqui menos 1 e 3. Daria para ter feito por fatoração, mas enfim, a preguiça de pensar, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem raiz de 6 nesse caso, né? E a raiz de 6 é aproximadamente 2,44.
Então, aproximadamente mais ou menos 2,44. Então, aqui a gente vai criar uma linha para nossa número 1 e a gente vai criar uma linha para nossa número 2. Então, na número 1, a gente tem 2,44, né? Então, e aqui a gente tem menos 1 e 3. Eu vou colocar o menos 1 aqui e vamos colocar o 3 aqui. Porque aí a gente fica com menos... Opa! Vamos colocar o menos 1 um pouquinho mais para frente. Menos 1 aqui, porque aí o menos 2,44 entra aqui. Aí a gente coloca o 3 aqui. E aí o 2,44 entra aqui, certo? Que é a raiz de 6. Raiz de 6. E aqui a gente vai ter menos raiz de 6. Só que a gente não fez aqui a análise do sinal, né? Já estou tão acostumado. Aqui vai ficar menos raiz de 6 e aqui raiz de 6. Aí ele quer saber quando que é maior ou igual a zero. Então, nesses casos, a gente vai incluir os extremos. Maior, aqui é positivo e aqui também é positivo. Então, a gente vai ter essa solução aqui, na número 1. E na número 2? Na número 2, ele quer saber, a gente tem menos 1 e 3. Então, com cavidade voltada para baixo, o coeficiente é negativo, menos 1 aqui e 3 aqui. Quando que é maior ou igual a zero? Entre menos 1 e 3. Então, a intersecção é aqui, ó, bolinha aberta, porque não inclui o menos 1 nem o 3. E agora a gente calcula a intersecção entre esses dois caras. Então, vai ficar assim, ó. Aqui a gente vai ter 3 e a gente vai ter o menos 1. E aqui a gente vai ter o raiz de 6. Então, a intersecção é fechado no raiz de 6, aberto no 3. Essa é a intersecção, somente. Então, nosso conjunto de solução aqui é o conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a raiz de 6 e menor do que 3. E é isso para esse exercício. A gente se vê nos próximos. Não deixem de se inscrever e compartilhar, porque isso me ajuda muito. Fiquem com Deus e até mais.